Hoje é dia de falar do primeiro jantar do Jogo de Panelas, que foi do William, nosso barbeiro William, e o tema foi sexo oposto. O jantar gerou várias polêmicas. Primeiro, porque eu acabei virando o vilão ou a vilã da história. Na verdade, não só o tema do jantar criou uma certa polêmica, mas a escolha de figurino do William. O tema que ele escolheu foi o oposto do sexo, o sexo oposto, que fala sobre essa coisa dos gêneros, né? Daquelas coisas que culturalmente nós associamos ao gênero masculino ou feminino. Eu acho que o tema, e eu achei que o tema poderia, o William poderia ter usado esse tema para abordar realmente preconceitos e coisas, meio que desconstruir esses preconceitos que a gente tem, né? O famoso machismo, que é tão, que impera tanto na nossa sociedade. Mas no final, o William escolheu tanto nos nomes dos pratos, na decoração, tudo que ele acabou escolhendo para fazer o jantar dele acabou ficando, na verdade, meio que uma confusão. Foi por isso que na minha avaliação do William eu falei que eu achei o tema um pouco confuso, porque era um tema que, em teoria, ia falar sobre o gênero masculino e o gênero feminino. Aí ele decorou a casa como se fosse uma parada gay, ou seja, ele colocou lá a orientação sexual no meio. Aí teve uma drag, aí teve vários comentários um tanto sexistas. Pra mim foi realmente uma confusão. Primeiro, muita gente chegou e me falou que é um programa matinal, é um programa de culinária, então não precisa abordar esse tipo de discussão séria. Gente, se não é para abordar esse tipo de discussão séria, acho que teria sido mais fácil para o William escolher outro tema, um tema que não gerasse tanta polêmica. Mas vamos fazer um resuminho das coisas confusas que me deixaram até um pouco desconfortável durante o jantar. O pessoal comentou também um pouco que eu estava meio travado, não estava conseguindo me soltar. E uma parte disso foi porque o tema realmente me deixou um pouquinho desconfortável. Por exemplo, quando você escolhe o nome de um prato, será que ele é? Que é basicamente um questionamento sobre a orientação sexual da pessoa que só diz respeito a essa pessoa, você está sendo um pouco homofóbico porque você já presume que a resposta de ele ser ou não ser vai causar alguma diferença de comportamento em você, quando não deveria. A orientação sexual não deveria importar em absolutamente nada na sua vida. Então você não precisa perguntar isso para a pessoa, será que ele é ou não é. Durante o jantar também a gente viu uns comentários que são visivelmente sexistas, machistas. Dizer que uma determinada cor é mais feminina, ou que um jeito, uma característica é mais feminina ou mais masculina, são sexismos da nossa vida que nós aceitamos como comuns. Mas não, gente, cor não tem gênero. Rosa pode ser masculino, azul pode ser feminino. A gente tem que parar com isso. E por último, claro, a parte do blackface. Isso foi uma das coisas que eu falei logo no começo da minha avaliação do William e que infelizmente não apareceu na minha crítica sobre o jantar dele. Que, gente, não realmente não dá para não falar sobre isso. Foi um erro lastimável e que a gente precisa deixar de achar que é mimimi, que se vestir de nega maluca é algo aceitável, que é algo aceitável classificar coisas por gênero ou dar características mais valiosas ou piores para as mulheres ou para os homens, ou falar sobre orientações sexuais de um jeito pejorativo, ou sabe, tudo isso, todo esse grupinho de coisas que eu acabei de falar, fazem parte daqueles famosos preconceitos velados que nós brasileiros fomos acostumados a achar ok, propagar, repetir, aceitar. E se tem uma coisa importante que esse jantar do William ensinou, é que a gente não pode fazer isso. Não é mimimi. O mundo não tá ficando mais chato, a gente só tá ficando mais responsável e consciente do que é certo dizer ou não. Uma coisa que eu também falei na minha avaliação do William é que ele pode ter feito tudo aquilo com a melhor das intenções.
Eu quero acreditar que ele fez tudo aquilo porque ele realmente achou inofensivo aquilo. O que não significa que aquelas coisas, essas imagens que a gente propaga sobre gênero, orientação sexual e raça, são coisas que devem continuar sendo propagadas. Mas agora, tirado isso do caminho e esperando que vocês entendam o porquê é importante conversar sobre esses preconceitos velados, vamos falar um pouco das partes divertidas do jantar. Eu fiz todo aquele figurino com uma peruca de um amigo, o Rafa Fontenelle. Peguei o vestido colar da minha amiga Marina Cid. Eu fiz a barba, eu tava super barbudo, como vocês devem ter visto no jantar de sexta. Então, nos próximos jantares da semana, vocês vão me ver completamente desnudo de rosto. Aí coloquei uma botinha minha e um cardigan. Eu esqueci, que foi a maior burrice da minha vida, eu esqueci a maquiagem em casa. Eu ia fazer um make no caminho para até chegar na casa do William e esqueci a maquiagem, então eu estava realmente meio sem cor. A drag foi uma parte incrível, eu me diverti mais do que provavelmente apareceu no programa, mas eu dancei um pouco, eu sou realmente assim, eu sou meio travado, eu sou meio tímido realmente, então eu não dancei tanto quanto vocês esperavam, mas eu amei o número de pessoas que falaram: bicha, se solta, viada, você precisa se jogar mais. Olha, eu até me joguei bastante nesse jantar, mas esse jantar, se vocês precisam lembrar, é o primeiro jantar dessa edição, então provavelmente vocês viram que todo mundo ainda estava meio engessado. Então vamos ver nos próximos jantares. Não deixem de acompanhar o Jogo de Panelas 21, Não Mais Você, e não deixem de compartilhar tudo que vocês acham da minha participação. Então lembre-se, até o dia 19 rola Jogo de Panelas 21. Compartilhem suas opiniões, suas críticas, usando a hashtag Jogo de Panelas e a hashtag Panelinha do Rafa, se você quiser mandar alguma coisa específica para mim. E vamos que vamos, a gente ainda tem 4 jantares, incluindo o meu, e a final no dia 19. Eu espero que vocês curtam bastante. E até a próxima.